aquiete o seu coração, se acalme. Eu sei que no calor é mais difícil da gente se acalmar, mas há necessidade. Porque o culto é o momento que a gente fala com Deus em oração, o culto é o momento que nós adoramos a Deus, o culto é o momento que o Senhor também fala conosco através da sua santíssima palavra. Todo-poderoso, eterno, maravilhoso, santo, dócil, cavalheiro, bondoso ao extremo, Salvador, Deus e nosso Senhor. Bendizemos a tua bondade, exaltamos e glorificamos a tua santidade. Pedimos que o Senhor nos receba e nos aceite nesta manhã como adoradores, como servos do Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que nos empurra para o caminho do engano, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos dissimuladores, dos falsos, dos enganadores. Livra-nos, Senhor, da mentira. Fala conosco. Abre o nosso entendimento. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos. Somos fracos, sabemos disso, por isso pedimos que o Senhor nos sustente na nossa fraqueza. Se há no nosso meio, ou na extensão de pessoas que estão conosco, pessoas com dificuldades de ver a verdade, quebra, Senhor, todo o poder da mentira sobre essas pessoas. Se há algo prendendo estas pessoas à mentira, que o Senhor, pela tua compaixão, as liberte. Fala conosco e nos aceita como adoradores do Senhor. Esta é minha oração, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, irmãs não menos queridas em Cristo Jesus. Que calor, né, gente? Que calor. Não estou reclamando, não, estou só exclamando. Tá calor a beça. Mas diz que vai melhorar. Né? A gente espera, porque tá daqueles dias, né? Irmãos e irmãs, hoje a gente vai falar um pouco aqui, e tudo isso que a gente fala aqui é para engrandecer, glorificar o Senhor, é para fazer com que o corpo de Cristo cresça na graça e no conhecimento do Senhor.
Então eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. Eu vou ler porque a gente vai falar a respeito dos dons espirituais. E hoje nós vamos nos ater, eu posso estar errado, mas eu acho que é o principal dom para a igreja, que é o discernimento de espíritos. Eu entendo como o principal dom. E eu quero, visto a muita confusão que existe por aí, né? Eu quero esclarecer o que é esse dom. Mas antes eu quero ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. E quem opera tudo e em todos é Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, e outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Bom, eu entendo, ninguém é obrigado a entender assim. Eu entendo que os dons relatados aqui por Paulo, todos eles existiram, mas nem todos continuam ativos. Porque se você continuar lendo, você vai ver, né? Quando Paulo fala das profecias, por exemplo, ele diz que se encerraram. Entende? É aquilo, né? Não esqueça do que você já leu, do que você está lendo, tem coisas para você ler. Então, alguns dons cessaram, porque foram exclusivamente para a época apostólica. E Paulo foi o último apóstolo dos 83. 72, isso. Tá? Foi o último chamado por Cristo. Entendeu? E eu quero falar hoje aqui do dom de discernimento de espíritos.
que eu acho, entendo, eu tenho convicção nisso, que é um dom importantíssimo para a igreja. Eu creio que toda a igreja deveria, toda a denominação, deveria pelo menos ter um lá dentro que tivesse esse dom. Dom a gente não escolhe. Ah, eu quero esse dom. Eu quero. Mas Paulo não diz lá que nós temos que buscar os melhores dons? Sim. Nós temos que orar. Buscar ali quer dizer orar. Se empenhar. Mas quem distribui, segundo lhe apraz, segundo o que lhe convém, segundo a sua vontade, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Então, esse dom de discernimento, por exemplo, a pessoa que tem esse dom, sujeito que é dotado do dom de discernimento de espíritos, ele está ouvindo o que eu estou falando. Ele está concordando ou discordando. E ele usa como base, como fundamento, para concordar ou discordar, a Bíblia Sagrada. Esta é a base de fundamento do discernimento espírita. E aí, Paulo fala deste dom. Este dom desperta, né, no cristão verdadeiro o entendimento da palavra de Deus. Segundo o que nós acabamos de ler aqui, cada crente em Cristo, porque existem pessoas que são crentes no presidente, né? Eu estou falando de crente em Cristo. Aqueles que são crentes recebem um dom ou vários dons para um serviço específico dentro do corpo de Cristo. E realçando novamente, não há espaço para escolha de dons. O Espírito Santo é que distribui, ou melhor, distribui está errado, né? Essa foi um chute na canela. Distribui. Vamos acertar aqui. O Espírito Santo é que distribui os dons espirituais de acordo com a soberania de Deus. E de acordo com o plano de Deus para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que existem dons. Não é para exibicionismo, não é para a pessoa se sentir orgulhosa, para achar que é um crente de primeira classe e os outros são todos de segunda, terceira classe, né? E o Espírito Santo dá esses dons como lhe apraz. Está aqui, nós acabamos de ler 1 Coríntios 12, 11. Quando se trata do dom de discernir espíritos, eu
estou buscando palavras para explicar isso daqui direitinho. Todos os crentes verdadeiros em Cristo têm uma quantidade de discernimento. Todos nós temos. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? E à medida que o crente vai amadurecendo, à medida que o crente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, ele vai tendo mais discernimento. Se você abrir sua Bíblia aí, eu vou ler Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Primeiro eu preciso achar o óculos, está aqui. O que a gente vai ler? O que eu acabei de falar aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai discernindo as coisas, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. O crente que está amadurecendo, que está crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, ele é capacitado pelo Espírito de Deus através das Escrituras para distinguir, saber fazer a diferença entre o bem e o mal. A diferença entre aquilo que é bom e o que é melhor. Qualquer crente nascido de novo que escolhe se concentrar na palavra de Deus é espiritualmente discernente. Quer dizer, consegue distinguir qualquer um que lê, que medita na Bíblia Sagrada, consegue distinguir o que é certo, o que é errado. Por que nós temos tantas falsas denominações? Tantas igrejas, né, que as pessoas... Porque as pessoas não leem a Bíblia. É simples demais. São pessoas incautas que seguem aquilo que o sujeito que está lá na frente, se auto-intitulando pastor, bispo, profeta, sei lá o que, apóstolo. É o que ele fala. As pessoas não vão lá na Bíblia, não leem. Então elas são, na verdade, massa de manobra. Não crescem, não se concentram na palavra de Deus. Aí, sabe, vão buscando o Senhor porque precisam resolver este assunto, aquele assunto. E aí são manipuladas, são... Bom, isso tudo que vocês já sabem. Agora, há certos crentes, há certos cristãos
que recebem do Espírito Santo de Deus o dom de discernir espíritos. Eu sei que eu vou falar o que eu sempre falo, mas eu vou dar ênfase numa coisa que você já ouviu diferente. Eu sei disso. O dom de discernimento de espíritos, é claro que ele dá àquele que tem o dom a capacidade de discernir, de saber fazer a diferença entre um anjo de Deus, um espírito de Deus e um demônio. Ele sabe fazer. Como é que ele sabe fazer essa diferença? Porque um anjo de Deus nunca vai falar absolutamente nada diferente do que está na palavra de Deus. Um demônio vai manipular a palavra de Deus para fazer com que aquela pessoa acredite na mentira e passe, a partir de então, seguir a mentira. O sujeito que tem o dom de discernimento de espíritos, ele vai detectar isso rapidamente. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem verdadeiramente o dom de discernir espírito, ele não vai estar dentro, mas de jeito nenhum, dentro de uma denominação onde aquilo que é ensinado lá dentro é enganoso, é mentiroso, não é aquilo que a Bíblia ensina. E se é enganoso, é mentiroso, é vinculado a quê? A demônios. Então a pessoa discerne aquilo que vem do Espírito de Deus e aquilo que vem do espírito do diabo. Discernir espíritos não é você ficar vendo um espírito vestido de um homem de preto atrás do A, um homem de vermelho com amarelo atrás do B. Não tem nada a ver isso aí, não é isso. É aquilo que está sendo ensinado. Porque aquilo que é ensinado dentro das denominações é que faz com que você cresça ou que você fique estagnado na palavra de Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. E a Bíblia, eu convido você a ler Atos, capítulo 17, versículo 11. E 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu vou aqui em 1 João 4, 1, porque eu abri aqui e já saiu. Amados, olha só como a Bíblia, é só a gente prestar atenção, em vários lugares a Bíblia diz para a gente que a gente precisa ser discernente espiritualmente. A Bíblia diz, então se a pessoa não é ela não discerne espiritualmente, ela não está seguindo a Bíblia. Você abriu aí 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Continue lendo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você viu? Está mandando você discernir espírito, dizendo que muito falso profeta está por aí pregando a mentira.
Você vê que não está falando que é o espírito que prega a mentira. Está dizendo que é o falso profeta que prega a mentira. Se você abrir em Atos 17, 11, também vai estar falando do assunto. E algumas, eu creio que até muitas pessoas, né, têm esta capacidade de detectar as falsificações doutrinárias. Porque as pessoas, é porque a igreja é perseguida, porque a igreja está sendo perseguida. A maior perseguição que a igreja sofre, desde a igreja primitiva, são as falsificações doutrinárias. Outro dia, um irmão, acho que mandou para mim, um número de denominações registradas no Brasil. É assombroso. Eu não me lembro, mas é acima de, acho que 10, não tenho certeza. É muita denominação. Por quê? Por que tem tanta denominação? Porque existem pessoas que enriqueceram com isso. Então, Deus mandou eu abrir essa porta para... É mentira, Deus não mandou você abrir nada. É mentira, começa por aí a mentira. E isto, irmãos e irmãs, vem lá da igreja primitiva. Esta é a maior... As pessoas estão esperando a igreja ser perseguida, no país tal, no país não sei o quê, no país não sei o que lá, não é? As pessoas estão esperando a perseguição, porque não pode cultuar. Isso não vai acontecer desse jeito, não. Não é desse jeito que vai acontecer. Vai acontecer do jeito que está acontecendo. Centenas de milhares de igrejas nós temos aqui no Brasil. E é difícil, dificílimo, é como achar uma agulha num palheiro. Você achar uma denominação que você entra, senta e ouve a palavra de Deus. O que você ouve? Baboseira. Sujeito contando história, contando piada, dizendo que não pode pregar de tênis porque o altar é lugar santo. Primeiro que igreja não precisa ter altar. Altar é coisa... Lembra quando eu falo aqui que os cultos da igreja evangélica seguem a mesma linha da missa? Lembra? Eu falo aqui. Né? Falo toda hora isso. Algumas pessoas, não é, está errado. É. Altar existe aonde? Não precisa de altar. Por que a nossa igreja, a igreja de Cristo, precisa de altar? Altar para quem? Para o pregador? O pregador não precisa ter lugar para ele pregar. O pregador prega em qualquer lugar. Se for embaixo de uma mangueira com sombra, ele prega. Ele só fica na frente porque ele vai estar lá falando. Não precisa subir num banquinho, num caixote, não precisa, só se ele for baixinho, pequenininho, que ninguém vê. Você está me entendendo? Esta é a grande perseguição da igreja. São as falsificações doutrinárias. E quem tem discernimento de espírito, mas de jeito nenhum está dentro de uma igreja. Eu não... E este discernimento, que eu quero que vocês entendam, é isso. Porque existe muito, sabe o que é isso aqui? Gente falando, mas não fala nada.
falando mentira. É claro, o altar cada um de nós é um altar perante Deus. Nós não precisamos de altar. Altar é coisa da Igreja Católica, Apostólica, Romana, chamada de Ícar. Eu fiz um trabalho, está aqui, nessa máquina aqui, da origem da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês caem de costa. Isso é história, hein? Isso é história. Do jeito que eu fiz, qualquer um pode fazer consultando aqui sites sérios, consultando livros, né? Tem até a bibliografia ali direitinho. Ninguém está aqui falando mal, nós estamos falando a verdade. Se falar a verdade é falar mal, então eu estou falando mal, ora. Mas esse dom de discernimento de espírito, irmão e irmã, preste atenção nisso. Porque é muito misticismo. Este dom de discernimento de espíritos não tem nada, absolutamente nada a ver com coisas extra-bíblicas, coisas místicas. O dom de discernimento de espírito não tem nada que venha uma vozinha aqui, no ouvido, aqui dizer para você, olha, isso não é assim. Não! O sujeito que tem esse dom, ele começa a ouvir o outro, ele já sai, pode parar. É assim, é simples, porque é ligado. Ele é conectado diretamente com a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se você não medita, se você não estuda, você nunca vai ter esse dom. Este não, você pode ter outros aí. Dom de misericórdia, pode ter. Aliás, eu fiz um trabalho, eu fiz o meu TCC, né? Falando sobre o dom de misericórdia, porque é um dom que eu nunca, olha, depois de mim eu não sei quem mais falou. Sinceramente, não sei quem mais fala. Ninguém fala desse dom. O irmão, acho que foi Edgar, escreveu aqui, as igrejas só têm o dom desse falso. O dom de línguas aqui é falso, bobo, incauto, quem acredita nisso? Incauto. E olha o que a Bíblia fala dos incautos, hein? Este dom de línguas nas falsas denominações, ele é tão falso quanto as falsas denominações. Você já tinha ouvido falar do dom de misericórdia? Pois é. Ninguém fala. Isso ninguém fala. Então, este dom de discernimento de espírito não tem nada a ver, tem negócio de ver espírito, eu vejo o espírito que é de Deus, espírito, não tem nada a ver. O discernimento de espírito o sujeito começou a pregar, quem tem o dom já na hora já sabe, opa, peraí, deixa eu ver o que ele está falando. Está falando contrário à Bíblia. Está manipulando o que está escrito na Bíblia. Eu não quero nem mais ouvir isso. O dom de discernimento de espírito, ninguém recebe mensagem especial de Deus, não. Quem tem o dom de discernimento de espírito usa única e exclusivamente a palavra de Deus, que nós acabamos de ler aqui em 1 João, capítulo 4, né? Que dizem testar os espíritos. 1 João 4:1. Testar os espíritos. Você não vai chegar lá para o espírito e falar, olha, espírito. Não, nada disso. Porque você vai conversar com o espírito, ele vai te enganar. Não é? Incauto quem fica batendo papo com isso. E aqueles espíritos que falam assim, então, né? Eu vi outro dia aí, o espírito falando, olha, eu estou aqui, etc e tal, porque ele não dá o dízimo. Eu tomei conta do corpo dele porque ele não dá o dízimo.
E os incautos, então vou ter que dar o dízimo. Os incautos acreditam. Você acha que uma pessoa, um cristão que tem um discernimento de espírito ali, ou ele levanta ali e mostra que aquilo tudo é mentira, ou ele pega a Bíblia dele, vira as costas e vai embora. Porque o dom de discernimento de espíritos é um dom alinhado com a palavra de Deus. Nunca vai estar em oposição à palavra de Deus. É claro, o homem é falho. O homem não é perfeito. A pessoa que tem esse dom de discernimento de espíritos, queridos irmãos e irmãs, são pessoas preocupadas, no mínimo, preocupadas em manejar bem. Podem errar, claro, lógico. Mas tem a preocupação em manejar bem a palavra de Deus. São diligentes. São afeitas em manejar bem a palavra, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos e irmãs, eu quero dizer isso para aquietar o coração. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a minha intenção é aquietar o seu coração. Primeira coisa, irmão e irmã em Cristo. A maioria, imagino eu, das pessoas que nos acompanham, eu não gosto de dizer me acompanha, porque, na verdade, né, isso aqui é um trabalho evangelístico. Então, as pessoas que nos acompanham, uma grande parte ou a maioria, não vão em denominações. Não porque não querem ir, mas é porque não encontram uma denominação que pregue a palavra de Deus. Chega lá, é aquele negócio de campanha, de ir no monte, de culto disso, culto daquilo, né? Então as pessoas, quando não vai na igreja, o pastor liga, olha, por que essa mulher, por que você não foi? Né? Como se tivesse que picar o cartão lá, quando não vai no templo, no prédio. Então as pessoas não, elas querem cultuar Deus, não cultuar homens. A maioria das pessoas que nos acompanham estão nessa. E aí são chamados de desigrejados. Vocês são desigrejados. Você vê que o conceito de igreja é um conceito denominacional. Você não faz... Desigrejado quer dizer, você não está fazendo parte de uma denominação. E aí eles usam aquela passagem lá, não deixeis de congregar, né? Só que eles não entendem aquela passagem. Né? Então as pessoas não acham uma igreja que pregue a palavra e elas não vão e são chamadas de desigrejadas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sem nenhum medo de errar, quem tem o dom de discernimento de espírito dificilmente hoje vai estar dentro de uma denominação. Porque como é que ele vai estar? Ele vai estar naquela maior do Brasil? Ele vai estar na mais popular? Se tudo lá é fundamentado em cima de ensino de homens. Jair, é isso aí, Ronaldo, é isso aí, João. É assim, o que nós vamos fazer? A pessoa que tem o discernimento de espírito
não consegue. Ou que está desenvolvendo isso dentro dela, crescendo, desenvolvendo no sentido de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque este dom de discernimento de espíritos é para a edificação e construção deste corpo como um todo, corpo do qual Cristo é o cabeça. Efésios 4:2. Nenhum dom espiritual, para encerrar, viu, irmãos? Nenhum dom espiritual deve ser usado, utilizado para dominar outras pessoas ou reivindicar para si uma unção especial de Deus. Muito pelo contrário, quaisquer dons espirituais servem exclusivamente para que edifiquemos uns aos outros. Não é para edificação pessoal, é edificação uns dos outros no corpo de Cristo. Então, ser chamado de desigrejado, primeiro que quem fala isso é de uma ignorância tão grande, gente. Eu já falei para vocês, né? Existem muitas drogas e todos os dias aparecem droga nova, né? Mas a pior droga é a ignorância. Essa não se vende em pacotinho, não se fuma, não se cheira, não se aplica. É ignorância, né? Vocês não são, quem não está hoje numa denominação, não é desigrejado. Faz parte do corpo de Cristo. Quem está numa denominação e fizer parte desta grande maioria aí, né, é que infelizmente está no engano. Está desigrejado achando que está dentro da igreja de Cristo. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. É bem contrário mesmo, parece até que é proposital, mas não é. Parece que tudo que o Senhor fala é contrário do que a maioria segue, mas é assim mesmo. O mundo jaz no maligno. O caminho do inferno, eu vivo repetindo isso, está cheio de boas intenções, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Boa intenção que não falta, mas leva para onde? Para o inferno, que é o caminho do inferno. Continua, Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, falando com cada um de nós a respeito deste assunto, sobre os dons, especificamente sobre o discernimento de espíritos. Fala, Senhor, fala conosco. Nós somos fracos, debilitados, carentes, necessitados, precisamos do Senhor nos guiando e nos ensinando. Tu és o nosso mestre. Esta é minha oração, por mim, pelos irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.